Galera, esse vídeo é um vídeo do nosso desafio Dropout, que foi um desafio que a gente fez lá no Instagram. Ele é composto de 6 lives de temas diversos e a ideia é que você se liberte dessas amarras que o mundo te impõe no mercado de trabalho. Ou seja, cada live vai te trazer vários conhecimentos que você pode aplicar na prática para poder melhorar sua trajetória profissional. Os vídeos serão postados toda quarta-feira e anteriormente a ideia é que eu ia colocar todos os insights dos vídeos sendo passados durante a live. Porém, tem tanta coisa a ser agregada que eu decidi que não vou colocar. Então vai ser o seguinte, você vai pausar agora esse vídeo, vai pegar papel e caneta e vai assistir. Segue o vídeo. E antes que eu me esqueça, não esquece de comentar Repimboca da Parafuseta, se inscrever no canal e ativar o badalo para não perder nenhuma atualização. Valeu! Olha só, temos um rosto conhecido agora. E aí, como é que você tá? Bem, cara, um pouco, não vou reclamar que tô cansado, mas Tá com lag, né? tô sentindo, como é que é? Não, tô sentindo que o corpo tá trabalhando, não só fisicamente, mas mentalmente. Tá. Isso é bom. Ah, isso é bacana. Então, para a gente dar início à nossa live, né, eu vou pedir para você fazer uma apresentação para a galera aí, que é para o pessoal saber quem é você, o que o Luan faz da vida e o que ele gosta de fazer. Só para dar uma contextualizada para quem não te conhece que vai assistir, porque posteriormente a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, então vai ficar eternizado lá, vamos dizer assim. Show. Depois já serve para compartilhamento pro resto do pessoal. Eu vou fazer uma mecânica bem massa ali, que vai ser o seguinte, eu vou montar ela num quadro certinho, vai ficar parecendo que a gente tá fazendo um streaming de verdade mesmo, de jogos e coisa assim, com aquelas mosaicas, né? Vai ficar bacana. Legal. Tá me escutando legal agora, tá estabilizado? Agora tá estabilizado. Então vamos lá, agora para poder começar e dar início ao nosso trabalho aqui, né? Eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua e falasse quem é você, o que você faz, quantos anos você tem, e coisas que são mais de você, fora a parte de... mais que o pessoal não sabe, vamos dizer assim, né? Só para poder te contextualizar com o público. Meu nome é Luan Floreste Medeiros, tenho 25 anos, ainda sou acadêmico em Engenharia Mecatrônica pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Hoje trabalho na Intelbras há cerca de 3 meses como assistente de desenvolvimento de produto. E antes de ser efetivado na Intelbras, eu trabalhava já como estagiário. E digo que sou nerd, gosto bastante de super-heróis, animes, também gosto disso aí. Gosto de cozinhar. E tem um fato assim que, sei lá, hoje já vejo como normalidade, mas eu gosto de correr e eu faço disso uma ferramenta de extrema manutenção na minha vida. Sou um curioso, não tanto estudioso, mas esforçado, e maratonista, e nerd, pseudo-nerd, por aí vamos. É, isso aí. O Luan, ele é um cara que ele vai se encaixar bem num post que a gente fez daqui no Mecatralha há um tempo atrás, falando sobre o aluno da faculdade, que é o aluno atleta. E lá nesse post a gente tem uma descrição bem divertida de como seria a característica desse aluno atleta, e o Luan é um dos alunos que foi inspiração para esse post. Eu tenho alguns amigos que, não só dessa faculdade agora, mas de outras faculdades que eu frequentei há um tempo atrás, que se encaixavam nesse perfil, e o Luan, junto com esses, foi uma inspiração para poder fazer esse texto. Então, eu quero trazer para vocês um overview dele, dessa questão do esporte, porque, querendo ou não, ele pratica o esporte junto com a faculdade. Então, é um negócio bem diferente. Ó, dá um salve pro Luiz aí, ó. É um negócio diferente que as pessoas às vezes acham que não, você entra e fica só naquilo o tempo inteiro, mas não é bem assim, né? Você tem que cuidar, além de estar cuidando da sua faculdade, você tem que estar cuidando de você junto. Então, a gente vai para a primeira pergunta pós-apresentação, né? Que a gente, como eu disse, né? A gente tem um roteiro, então a gente vai seguir esse roteiro para poder
não ficar conversando solto, né? Eu queria que você dissesse para o pessoal o que significa o esporte na sua vida. Cara, eu acredito que o esporte não só na minha vida tem um significado muito grande, mas para todas as pessoas que conseguem compreender o real significado do esporte. Eu, nas minhas anotações aqui, em Mindstorm, pensamentos durante treinos, cheguei à conclusão que o esporte para mim é uma ferramenta de acolhimento, de conexão com vários outros meios, ambientes de toda a vida. É uma ferramenta que une e transforma. Aham. E outra coisa, é uma ferramenta que ela desafia a dor. Depois, se tu quiser tipo, voltar no sentido dessa palavra, porque se a gente pegar e quebrar a palavra desafiador, a gente tem duas palavras, desafia, dor. Isso é uma das coisas que o esporte significa para mim. Ele é desafia, dor. E a dor não necessariamente é dor física, mas pode ser uma dor mental, pode ser uma dor sentimental e por aí vai. Mas para mim a melhor definição de esporte é que o esporte é uma ferramenta. É bacana colocar isso porque eu sou um cara que, por mais que eu não pareça, eu gosto de esportes. Pratico alguns sempre que eu posso, mas como vocês podem ver, eu não sou de alto rendimento, né? Mas é uma coisa que é bacana porque normalmente a gente se desafia muito em questões mais intelectuais, quase que sempre, ou então só estudo ou coisas assim, e a gente esquece que a gente tem um outro caminho que a gente pode seguir que também é desafiador e que também constrói. E que às vezes, alternando entre um e outro, facilita a jornada nos dois, porque você não vai ter só aquele viés de ficar bitolado olhando para um lado só e não conseguir ter visão macro do processo, né? Exatamente. Eu senti isso bastante na pele em algumas etapas da faculdade. Depois, provavelmente, alguma das perguntas eu acho que entra isso, que eu até tive exemplos práticos e na pele. Uhum. Isso é Queria dar bacana. um salve aí pro Mano Matheus. Olha aí, ó. Pro Mano Matheus, pro Bruno Pereira. Bruno Pereira vai ser um grande médico aí de várias áreas, inclusive do esporte. Aí, ó, Bruno Pereira, legal, já tem fica um pessoal de convite para a várias próxima áreas. live para você poder vir também, que a gente vai falar da área da saúde e mecatrônica junto. Acho que vai ser interessante na sua área também. Aí, ó. Já chama os coleguinhas também O para poder futuro, participar dessa brincadeira. o futuro é interpolação de profissões. Profissional multidisciplinar. Então, eu queria te perguntar também, quando você começou a praticar a corrida, né, e praticar o seu esporte, e o que te motivou, né? Porque isso é bacana que às vezes a gente nega alguma coisa que a gente está com vontade de fazer, ou a gente sente necessidade, pelo fato de falar assim, não, eu tenho minha prioridade, só que aí você acaba prejudicando sua prioridade por não ter por estar com um trabalho muito além do que devia, vamos dizer assim, e o esporte é uma maneira muito boa de você conseguir dar esse ar para sua cabeça. Então eu queria te perguntar quando que você começou e por quê. Se tu me der o direito, eu posso alterar um pouquinho essa pergunta? Uhum. Para a resposta ficar ainda melhor. Quando eu comecei a praticar o esporte e por que eu continuei a praticar o esporte? Pode ser. Posso responder agora? Pode, Dali. Casa é sua, cara. Eu já tinha até comentado com alguns amigos. O meu primeiro contato com a corrida foi muito lá atrás. Hoje eu tenho 25 anos. Vou dizer que foi há 20 anos atrás. Que foi em brincadeira, sabe? Eu via muito Dragon Ball Z. E, tipo, eu tinha na cabeça que eu poderia, tipo, virar Super Saiyajin. Eu poderia virar Super Saiyajin. Aí, todo dia quando chegava do prezinho, eu morava na frente de uma orlinha de uma praia que tinha em São Francisco do Sul. E eu corria porque eu queria treinar, eu queria ficar mais forte, porque um dia eu queria virar Super Saiyajin.
E, tipo, isso ficou adormecido. Eu já pratiquei futebol de campo e salão, como tu tá vendo, nunca tive sucesso. Já fiz, já fiz natação, já fiz judô. Muay Thai eu fiz uma aula, passei mal, meu pai achou muito violento e não deixou mais eu fazer. Mas tá Mas a divertido, pô. corrida, eu comecei a praticar corrida mesmo veementemente fiel assim, foi em 2014. Foi quando eu tinha 19 para 20 anos. A convite era um bom goleiro. Pois O é, né? Se pessoal alguém que tivesse conhece já tá dando acreditado. uns spoiler. O... Então, eu comecei dos 19. Oh, salve aí pro Nicão Fernandes. Esse daí corre também. Só falta ele achar mais persistência. Então, comecei com 19 para 20 anos, cara, por convite de uma amiga. Na época que eu fazia cursinho, ela e o namorado dela, eles já corriam um tempo e eles me chamaram, porque eu tava reclamando que não tava conseguindo fazer academia, faltava tempo. Naquela época, não vou mentir, tipo, até tinha dinheiro, tudo, mas, sabe, faltava tempo e, Uhum, sei lá, e eu nunca comecei academia e eu não estava tão contente também com o meu corpo, entendeu? entendi. E eu pensei, vou me inscrever para fazer essa prova, que essa minha amiga tinha chamado para fazer uma prova, vou me inscrever, isso há 3 semanas antes, ou é isso, 3 semanas antes. Treinei por 2 semanas, aí na semana da prova, treinei, mas foi praticamente caminhando, e no dia da prova, fui fazer a prova e, cara, toda a energia, toda a vibe de dormir, tipo, no sábado cedo, cuidar da alimentação, tipo, pensar no momento quando tu escutar a saída da prova, tu pensar no momento, tipo, da tua chegada, tu pensar que vai ter momentos que tu vai querer desistir. Isso para mim foi uma novidade muito legal, porque eu só praticava esporte que era, era futebol. O que eu pratiquei mesmo na minha vida foi sempre futebol. Então é uma dinâmica que ou tu tá dependendo de mais 4, ou tu tá dependendo de mais 10. Então, como é que eu vou dizer? Eu digo que foi uma experiência nova e digo que até hoje eu não cruzei uma linha de chegada. Lá em 2014, se eu não me engano, foi 14 de setembro ou 20 e pouco, não lembro, mas foi em setembro de 2014. Eu digo que lá eu cruzei uma linha de chegada, mas só que eu não achei mais essa linha de chegada. Eu cruzei ela, só que eu continuei cruzando e para mim foi isso, entendeu? E o mais importante de eu permanecer na corrida, de eu permanecer no esporte, foi resultado de um exame que a gente tem que fazer consigo mesmo. Eu ando querendo me informar muito há um tempo já, para querer, tipo, me entender, saber quem eu sou, ajudar a definir meus objetivos. E uma dessas coisas foi que me ajudou a permanecer no esporte foi que eu queria me sentir forte, queria me sentir útil, queria, sabe, tu tem uma coisa assim, porque é um tanto quanto supérfluo tu apenas trabalhar, estudar, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que ter corpo e mente, os dois em conexão e os dois são, tipo, conseguindo trabalhar legal. Tem aquele sentimento de vitória, E né? isso, e o sentimento de vitória, superação, e quando eu falo de superação, eu pensei assim, por que eu vou continuar a correr? Pô, já fiz uma corrida, não é todo mundo que corre 5 km, pô, hoje em dia 5 km eu ir na esquina rapidinho e voltar. E aí eu olhei para minha família, e eu considerava todo mundo da minha família super-herói. Por quê? Minha mãe, volta e meia, ela descobria algum problema no corpo dela. E ela ia lá e superava, sempre trabalhando, sempre aturando eu e meu irmão, trabalhando junto com meu pai, sempre. Assim, cara, minha mãe é uma super-heroína. O meu irmão, quando eu comecei a correr, ele já estava começando a reverter um quadro de quase obesidade. Assim, porra, o bicho é muito fera. Tipo, sem cirurgia, sem nada, focado, alimentação, exercício. Hoje ele trabalha como salva-vida. Uhum. E, cara, o fato mais importante que eu tenho como inspiração, não só para corrida, mas para qualquer outra coisa na vida, é o meu pai, que eu tinha 16 anos e eu vi meu pai em 8 meses vencer um câncer. Isso
cara, realmente uma sensação assim, cara, todo mundo na minha família é um super-herói, todo mundo tem alguma particularidade. Pô, eu só estudo, eu só, sabe, tô estudando para trabalhar. Eu tenho que fazer alguma coisa assim que eu consiga mostrar as minhas características, que eu consiga mostrar quem eu sou. E a corrida me ajudou a sentir isso. Tipo, a corrida me ajudou, eu me senti um super-herói, não tanto um super saiyajin, mas ela me ajudou a me sentir um herói. E me senti super poderoso. E com isso também veio uma mudança de rotina que, de certa forma, uma mudança de rotina que me beneficiou. Eu gosto hoje da rotina. Não vou te dizer que ela atrapalha. Mas tudo na vida tu consegue dar um jeito. E é uma questão de equilíbrio. E também a questão do meu corpo, ele mudou bastante. E eu acho que é uma característica bem legal, que eu até li um trecho do livro do Ítalo Marcilli, que ele fala que tu se sentir bem com o teu corpo, tu se sentir bem com a tua imagem, é um fator extremamente importante no que seria o somatório, no que seria a equação, para te conquistar as tuas coisas, para te saber se te portar durante o dia a dia. E eu sempre fui um cara ali flutuando entre o barrigudinho, estranho, barrigudinho estranho. E hoje eu me sinto um cara forte, hoje eu me sinto uma aparência legal. E isso faz muito bem pra cabeça, tipo, dependendo do que tu quer, entendeu? Dependendo do que tu quer. É aquela ideia do corpo ser um templo, né? Isso, é bem isso mesmo, entendeu? Não vou mentir, mudou, meu corpo mudou, era impossível não mudar. Era impossível não mudar. Antes eu tinha um superávit calórico e a partir do momento meu corpo começou a ter um déficit calórico, entendeu? E eu comecei a exercitar muito mais a minha musculatura. Apesar de eu já ter uma estatura de mediana para grande, para alta, e eu comecei a sentir que o meu corpo ele também respondia legal. Respondia legal assim, cara, não tem por que não continuar, tá me fazendo bem. E na época realmente estava me fazendo bem. Tanto é que na época eu acordava um pouquinho cedo, umas 7 horas, e não via problema. Gostava de correr no início da manhã, gostava de correr de noite. E são vários fatores que me fizeram começar a praticar a corrida e que me fizeram continuar na corrida. O fato de eu querer continuar na corrida, e que não ia valer de nada eu começar e não continuar. Uhum. Então, eu acho que o mais importante da pergunta é o que me fez continuar. O que me fez continuar foi eu olhar para dentro de mim mesmo, ver quem eu queria ser, quem eu já era, quem eu estava disposto a ser, e com as ferramentas que eu tinha, ou eu ia construir, gerar novas ferramentas, ou eu ia pegar o que eu tinha e eu já ia começar a trilhar meu caminho. E foi isso que acabou acontecendo. Então, se a gente for listar, a gente pega do início, né? Logo no início aqui, você teve uma inspiração baseada num herói que você tinha em desenhos animados, vamos dizer assim. Logo depois você se inspirou na questão de ver sua família, cada um deles tendo uma superação diferente. E como você não tinha problemas relacionados que precisavam ter tanta superação, você usou da corrida como vou praticar um esporte que é até competitivo ou coisa assim, para poder ter a minha superação, criar o meu valor baseado numa vitória de alguma coisa que seja extremamente difícil. Né? Às vezes exatamente, eu gaguejo E tem outra coisa que é muito legal, assim, eu vejo o esporte, como eu falei, ele é uma ferramenta, ele é uma ferramenta legal, mas só que ela tem um efeito que ele ressalta as características do ser humano. Como é que eu vou dizer? Tu amplifica. Se um cara ele tem um pouquinho de superação no esporte, isso vai se destacar demais. Se o cara é um pouquinho alegre na característica dele, ele vai se destacar. Então, o esporte não adianta. Se tu tem qualquer característica, tanto boa quanto ruim, ele vai te destacar. E basta daí tu pegar isso daí, fazer a manutenção, seguir em frente, que seja 1% melhor a cada dia, por um ano. Isso vai te dar um melhor de 37% de melhoria. Uhum. Porque o que mais vale tu ser 1% melhor todo dia do que, algum volta e meia ser, hoje meu dia não foi tão legal. Então, cara, a gente tem que botar isso e ou utilizar o esporte como ferramenta, ou utilizar a nossa rotina, nosso lazer, e tentar inspirar, tentar cativar pessoas, tentar tornar um ambiente de união,
de transformação. Isso é legal. Dá um salve aí pro Pedro, um Imbito bem, sei que joga no Corinthians, grande zagueirão. Ah, a gente tem que mandar vários, né? Antes de passar a próxima pergunta, eu quero mandar um salve pro pessoal do Comp Vida Real, que deu uma comparecida, não sei se ainda estão aí, que é uma página que eu acompanho de tecnologia também. Para quem gosta de programação, corre lá que o conteúdo é fenomenal. Mandar um salve pro seu pai, que também mandou um abração pra gente aí, ó. Eu tive que dar uma desfocada pro cara não sentir o coração na hora que ele gosta muito de escrever. Mas O cara tem que dar uma olhadinha pro lado, porque senão bate fundo, né? Dá uma de Ronaldinho, tocar pro lado e olhar pro outro. É isso aí. E antes de passar a próxima pergunta, eu gostaria de pedir para as pessoas que estão gostando da live, se puderem compartilhar com os seus amigos que acham interessante esse tipo de assunto, porque vai dar uma ajuda bem legal para poder divulgar o projeto e a gente continuar firme e forte aí. Então agora vamos passar para a próxima pergunta, né? Eu queria saber por que, de fato, porque tipo, você falou que no início você começou a correr e tudo, mas por que a maratona? Por que você falou assim, ó, eu, Luan, tenho uma capacidade de correr uma maratona de 42 quilômetros. Como é que foi esse processo? Porque, querendo ou não, tem corridas menores, tem outras coisas que a gente vai lá, vai correr. Tipo, eu já corri uma de 5 quilômetros, eu fiquei bastante feliz. Eu tive um pouco desse sentimento que você falou de vencer e ganhar alguma coisa. Eu senti disso um pouco. Só que uma maratona é um negócio bem além da conta, né? Então, eu queria que você explicasse o que te motivou a fazer isso. Foram vários elementos, vários fatores que me dispuseram a me encarar isso, mas eu não teve um momento assim que eu tive um estalo, vou fazer uma maratona, 42 quilômetros. Teve algum momento que eu comecei a correr, que eu treinava, sei lá, meu volume semanal devia dar 20 quilômetros. Teve em algum momento que, olhando o meu treinador, ou vendo vídeo, coisas sobre prova, sobre esporte, eu pensei assim, cara, 42 quilômetros deve ser muito legal de se fazer, deve ser um ato singelo, mas grandioso em relação à superação. Eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia conseguir correr 42 km sem parar. Eu sabia. Mas só que uma das coisas, eu apliquei uma coisa que hoje em dia eu estou precisando usar bastante, que é, eu vou chegar em tal objetivo. Geralmente a gente não consegue fugir de prazo, mas quando tu consegue fugir de um prazo para alguma ação que não é uma entrega de documento ou qualquer outra coisa, a gente tem que botar na cabeça que eu vou conseguir. Vai levar tempo, vai ser complicado, pode ser que eu fique triste no caminho, mas eu vou conseguir. Então eu mirava, em algum ano eu vou fazer. Mas o que eu fiz? Eu tive a humildade de ir degrau por degrau. Primeiro fiz uma corrida de 5, depois outra de 3, depois outro ano fiz uma de 12. Sabe, eu fui caminho por caminho. Aí em 2017 eu fiz uma meia maratona, foi a primeira meia maratona. Mas teve um momento, quando eu terminei a meia maratona, eu falei, em 2018 eu vou fazer uma maratona. Não sei como, mas vou fazer. Tive alguns problemas de canelite no final de 2017, depois no início de 2018 eu não estava muito bem organizado. Mas chegou que em julho de 2018, eu pensei, cara, eu vou correr uma maratona, eu vou começar o treino hoje. Liguei pro meu treinador, Alexandre, faz a planilha aí, quanto que eu te devo, quanto que eu tenho que te pagar, né? Eu não devia para ele ainda. Isso foi no domingo de julho de 2018, pós-depressão da Copa 2018. E eu botei na cabeça, ele me mandou mensagem, tá? Não, 2018 não teve 7-1, 2018 foi 2-1, Bélgica. Aí eu simplesmente, ele me respondeu, roda isso, roda aquilo. Eu falei, beleza, tá tranquilo, vamos pra cima. E no mesmo dia, domingo, eu já peguei um fim de tarde, já saí a correr e, cara, vamos pra cima. E nisso eu tava adentrando, se eu não me engano, no 8º semestre da faculdade. Querendo ou não, é importante, hein? E na época eu já tava também fazendo estágio, então foram fatores que eu tinha tudo pra não botar mais uma coisa na minha rotina. Aí eu olhei e falei assim, não, agora que eu vou pôr, que isso de certa forma vai me trazer uma certa evolução, história pra contar. E para mim o mais importante nisso tudo, nessa história, não sei se tem vida não sei se eu vou reviver,
um dia, mas só que o que eu quero deixar do Luan é que eu quero deixar um legado legal, sabe? Que os meus filhos possam ter pessoas que chegam pra ele e batem o nome dele, porra, teu pai era um cara fera. Teu pai fez isso, aquilo, coisa boa. É isso pra mim, assim, que me motiva a tomar praticamente qualquer ação na minha vida. Bacana. Aquela questão de criar legado, né? Porque a gente tem duas opções, Isso, né? Uma opção é a gente chegar aqui, simplesmente sobreviver, morrer e a nossa história só ser simplesmente apagada, e outra a gente tentar de alguma maneira deixar a história para algumas gerações recontarem, né? Isso acontece muito com várias é, pessoas que causam bastante impacto, né? E elas ficam meio que eternizadas. A gente vê hoje até, por exemplo, a gente vê aquele Napoleão Hill lá com aquele livro Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que atravessou 70 anos de história, vamos dizer assim. E atletas também que a gente se lembra, por exemplo, a gente tem o Pelé aqui no Brasil, que tem quantos anos que ele deixou de jogar a bola e até hoje ele é colocado eu, como o rei do futebol. eu tenho um exemplo melhor ainda, que pra mim é um exemplo muito vivo de legado. Porque, por exemplo, eu nem vi o cara. Eu não vi o cara. Mas pra Uhum. mim, ele é o maior brasileiro que existe. Hoje, até hoje, pra mim, ele é o maior brasileiro que existe. Maior. Que pra mim é o Ayrton Senna. Que não é porque ele praticava um esporte e ele se dava muito bem. É porque tu conseguia sentir no olho dele que ele realmente, ele traçou, ele encontrou quem ele era, quem que ele queria ser, até onde que ele queria chegar, e batalhou por isso, sem passar por cima de ninguém. E isso, ele é o maior exemplo de, de, de Superação, foco, perseverança, perseverança. superar, não, é mais resiliência, porque se tu for ver arquivos, entrevistas do preparador físico e mental dele, ele nunca sentiu tanta fé no Ayrton no início. Uhum. Tanto é que tem algumas entrevistas desse preparador físico do Ayrton, se eu não me engano é vivo até hoje, ele fala que, eu olhava para ele, era um menininho magrelinho, e, cara, e depois tu vê, o Ayrton Senna não só era um piloto excelente, como ele era ele tinha um porte físico muito legal, porque ele treinava muito o porte físico dele. Tanto é que ele conseguiu terminar corridas, tipo, só com a primeira e com a sexta marcha, isso em épocas que não tinha Câmbio esses automático. câmbio automático, entendeu? Pra tu ver, então, por isso, esse é se alguém pedir um exemplo de legado, eu falo Ayrton Senna, da mesma forma que eu falo que pra mim ele é o maior brasileiro e querendo ou não ele é a inspiração. Ah, mas tu nunca viu ele correr? Sim, eu não vi ele correr. Mas da mesma forma que eu também não vi Jesus Cristo, mas eu acredito em toda história, na maioria de toda história por trás, entendeu? É o exemplo de Então como não tem se por que a gente. eternizar, né? Criar um legado. O legado que ele criou, além de inegável, ele vai atravessar gerações inspirando pessoas, independente de quem apareça, porque o que ele fez foi muito marcante. Sim, se tu não pode ser uma pessoa que tem um emprego extremamente foda, que ajude, mova uma nação devido a algum cargo ou na política, alguma coisa do tipo, um dos jeitos para te destacar é tu ter um desempenho legal na tua comunidade, sabe, de ser uma pessoa legal. E também, se tu praticar um esporte, isso realmente vai ser um fator multiplicador. Fato. Porque o esporte, o bacana e o que eu acho mais legal é o que a gente falou no início, que é porque ele te ajuda a arejar sua cabeça. Tem muito tempo que sua cabeça, seu cérebro vai estar numa sintonia muito caótica que você não vai conseguir pensar direito. E quando você, por exemplo, pratica, e eu vou dizer qualquer tipo de esporte mesmo, porque é muito sensacional o efeito que tem. Pode correr, você pode praticar uma luta, você pode fazer musculação, ou até fazer uma caminhada. Depois disso, o efeito que isso traz na sua mente, no seu corpo, é melhor do que muito remédio que a gente tem receitado, por exemplo, por alguns médicos ou coisa do tipo, que seja um calmante ou que seja alguma coisa para te deixar concentrado. Isso até nem precisa entrar em dados científicos, mas dados práticos mesmo. Eu não digo que tu se abstrai de tudo quando tu tá correndo. Eu até diria que seguindo os princípios de meditação, muitas vezes para ti conseguir relaxar
sentir, tipo, que tu tá meditando mesmo, conseguir entrar num foco, naquele limiar, algumas vezes tu tem que sentir tudo que tá vindo na tua cabeça, deixar todos os fluxos de informações passar, rodar e deixar isso acontecer. E na corrida tu consegue ter essa dinâmica. E ao mesmo tempo que vamos supor, se eu fizesse isso, tô cheio de coisa no trabalho, na faculdade, preciso desestressar. Hoje desestressar, cara, pra mim não é não pensar em nada, mas sim organizar os pensamentos. E eu já resolvi integral tripla correndo, entendeu? Porque eu saí de casa com um problema na cabeça, preciso fazer eu precisava treinar, e antes de treinar eu tava estudando. E eu resolvi uma integral enquanto corria. Então, Aquele famoso por estalo isso que que eu dá, gosto. né? É o estalinho. Mas só que algumas pessoas falam, eu tenho que correr para relaxar, não sei o quê. Aí eu paro e, tu tem certeza? Tu tem certeza que enquanto tu não tá correndo, tu não tá pensando mais em um monte de coisa? Aí a pessoa assim, às vezes. E tipo, cara, tu não pode deixar bloquear esse fluxo de informação que tá vindo. É tua cabeça, tu não tem um botão de pause que tu consegue, minha cabeça ela vai parar. Não quero mais pensar em nada. O que dá para te fazer é organizar essas ideias, organizar tudo que está vindo ali, e durante a corrida, durante qualquer outro esporte, tu e todos os teus problemas, todas as tuas características, todos os teus planos, é um jogo ali, senta tu olhando pro espelho, tu tá olhando pro teu principal inimigo, que é tu. Então, é uma dinâmica legal esse fato da corrida auxiliar bastante assim em outras atividades, inclusive no relaxamento. Não é porque tu não precisa pensar em nada para se relaxar, tu simplesmente precisa se sentir confortável com o fluxo das tuas atividades, dos teus pensamentos, sentir resolução por perto. Massa. Esse é o propósito da corrida, tipo, ou de qualquer outro esporte. E tu sentir que isso vai te ajudar de alguma forma, ou para ressaltar quem o Luan é, quem o Mecatralha é, ou simplesmente para te parar e organizar tuas ideias, sabe? Resolver teus problemas do dia a dia, perdoar uma pessoa que tu tem que perdoar, pensar no que tu fez de errado para tal pessoa. É uma ferramenta dinâmica demais até. O esporte, não tô falando só de corrida, o esporte. Mas para mim eu senti com a corrida, tá? Agora vamos puxar para uma característica mais voltada para a página, né? Que tipo, o mais legal que a gente trouxe é porque o Luan, ele está se formando em engenharia e ele também é um atleta. Então, depois dessa conversa, eu quero trazer a conversa agora para o lado educacional e da parte de tecnologia. Eu quero te perguntar o seguinte: como é que a corrida influenciou dentro da sua faculdade? Você deu alguns exemplos de resolver integral tripla correndo e tudo, mas tipo, eu quero saber os insights, os ensinamentos que a prática do esporte te trouxe e que foram primordiais para a conclusão do seu curso na faculdade. E se Deus vai continuar me dando saúde e eu vou continuar me organizando para terminar o curso esse semestre. Cara, o que a corrida influenciou bastante na faculdade é que, primeiro, esse sentimento de fluidez nos pensamentos, não só nos pensamentos, mas também no quesito assim, de corpo. Eu comecei a me sentir mais disposto, e isso na faculdade, isso é bom. Tu acostumar teu corpo a estar se mexendo mais, a estar gastando mais energia, de certa forma, tua cabeça ela também vai estar mais disposta, se ela estiver em conexão junto com o corpo e com a mente. Uhum. E uma das coisas que me ajudou a me organizar bastante foi que eu descobri que eu gostava de correr de manhã cedo. E esse de manhã cedo começou 7 da manhã, esse de manhã cedo virou 6h40, esse de manhã cedo virou 6h30, esse de manhã cedo virou 6h15, esse de manhã cedo virou 6 horas, esse de manhã cedo virou 5h30, esse de manhã cedo virou 5h15, como foi hoje de manhã. Ou já teve dias e eu realmente cara, eu não vou gostar de treinar amanhã de noite pós-faculdade. Eu preciso correr hoje de manhã, para que quando eu chegar em casa, se eu tiver que estudar ou se eu tiver que descansar, tá tranquilo. Eu pensando em questão organizacional, e também eu já comecei a conhecer meu corpo. Eu sabia que eu rendia mais de manhã cedo.
Eu me sentia mais cansado de manhã cedo. E já teve dias de eu acordar às 4h30 para 4h50 tá rodando, 5 horas tá rodando. E isso em época não só de faculdade, tá? Não só de faculdade, mas também de estágio. Que na maioria das vezes o estágio que eu fiz na minha empresa, como eu fiz 2 anos na mesma empresa, meu horário foi fixo por quase 2 anos. Então, sempre 6h40 eu tinha que estar pegando ônibus. 6h40 ou 6h35, já não lembro mais. Então, o que eu fazia? Às vezes, quando fosse preciso, eu já deixava um café pré-organizado antes de dormir, ou já fazia, deixava na geladeira, alguma coisa assim. E não tem segredo, é simples, não tem uma receita de bolo, mas tem dicas, que é tentar organizar. Para mim, a melhor forma, eu gosto do meu dia mais quando eu começo correndo de manhã cedo, que além de me sentir mais exposto, eu sei que eu vou chegar em casa de noite, pós-trabalho e ou faculdade, e eu vou poder, sabe, relaxar, ou trabalhar mais, ou estudar mais, ou simplesmente fazer alguma outra coisa, fazer algum outro exercício, algum exercício educativo, algum exercício de fisioterapia. O que me ajudou bastante mesmo, que o esporte, corrida em si, influenciou na faculdade, foi que eu comecei a sentir meu corpo mais ativo, e assim, consequentemente, minha cabeça. E fato organizacional também, isso foi muito importante, porque eu comecei a dividir meu dia em bloquinhos. Ah, Luan, tu virou um robô? Não, cara. Tu precisa ter um mínimo de organização. Eu não sou um cara organizado. Em trabalhos em grupos, se não fossem as pessoas com noção mais de gestão ou de prazo, me cobrar, eu não ia ter o mesmo desempenho. Hoje na minha equipe, no trabalho, ainda bem que eu tenho uma gestora que trabalha bem pra caramba e ela tá toda hora com os prazos ali em cima, e isso, querendo, não ajuda. Então, tu trabalhar com prazos, organização, cara, ajuda demais. E aí eu senti muito mais meu corpo ativo, e cada conquista que eu tinha na corrida eu pensava, cara, eu nunca imaginei que ia correr 12 quilômetros, eu nunca imaginei que ia fazer uma meia maratona. Por que eu não vou conseguir isso na faculdade? Entendeu? Já teve um semestre que eu me recuperei de uma lesão acho que foi um ligamentozinho aqui do joelho. Os profissionais da saúde que tiveram assistido, me desculpem, mas eu acho que é um ligamento. Não cheguei a romper nem nada, mas foi uma lesão que eu não podia correr do mesmo jeito. Mas só que eu me recuperei dessa lesão no mesmo semestre que eu estava fazendo 8 matérias, que o ideal é 6, 7, eu estava fazendo 8 matérias, fiz 4 provas finais numa semana só, e consegui passar em todos, e também estava fazendo bolsa de pesquisa, e mesmo assim, sabe, não deixei a rotina quebrar tanto. É claro, algumas vezes eu corro de noite, não vou ser hipócrita e falar, eu só corro de manhã cedo, com o sol nascendo e as estrelas indo embora. Não é assim. É claro, tem exceções, e isso, tu saber administrar as exceções é uma questão de organização bem importante. Então, o que a faculdade se beneficiou foi que eu estava sempre mais ativo, pude me organizar melhor, e teve o fator da resiliência, que eu consegui ser uma pessoa mais resiliente na faculdade, porque eu tinha exemplo, eu mesmo ia traçando as minhas metas no esporte e ia, sabe, riscando elas. Eu lembro de algumas dessas histórias que você acabou de contar aí, porque eu acompanhei a época, né? E isso aí que você está falando são coisas que eu também faço como observação, que, por exemplo, você falando da parte de levantar cedo para fazer um exercício, e isso às vezes influenciar no seu dia. Eu sou uma pessoa que eu vim do interior, e lá, tipo, teve uma época que eu morei de fato numa fazenda. E a gente tinha que acordar cedo, a gente, Sim. querendo ou não, já não fazia um exercício, mas a gente estava fazendo alguma atividade logo de manhã, e isso influenciava diretamente em como a gente passava o resto do dia. Porque a Sim. maneira como você acorda e qual vai ser a primeira atividade que você faz no seu dia, de algum modo, influencia de como que vai ser a pegada no resto do seu dia. E eu penso que... além de... Pode falar? Pode continuar. Eu penso que na corrida, né, eu penso que na corrida isso deve ser bacana, porque quando você começa a correr, você já vai voltar, tipo, focado e vidrado, e pensando assim, ó, eu tenho que fazer isso aqui hoje, já vou riscar tudo e vou fazer tudo até o final. No final do dia eu ganhei a corrida e ganhei minhas atividades também. Sim, tu ir conquistando vitória por vitória, riscadinho no checklist por riscadinho.
Porque, querendo ou não, vitória inspira. Vitória inspira do mesmo jeito que fracasso inspira, mas tem que ser o fracasso compreendido. Porque se tu... eu fracassei. Ano passado eu fracassei de não saber organizar minhas forças para terminar meu trabalho de conclusão de curso e não consegui terminar. Não consegui terminar, mas só que a culpa foi minha. A culpa foi minha e o aprendizado foi extremamente meu. Então é coisas que tem que ficar correndo. Saber ter esse reconhecimento do que tu errou, saber onde errou e crescer com esses erros. Ninguém nasce sabendo, né? Isso aí não tem como e você só aprende dessa forma. É difícil aprender de outra maneira, de forma efetiva. Sem ser uma prática, vamos dizer assim, ou sem estar sentindo na tomando pele. Tomando porrada, essa é a realidade. Um dos livros que eu tenho lido fala uma coisa que eu parei para perceber e concordei com o autor do livro. É que a gente está vivendo na melhor época para se viver no planeta Terra. Hoje em dia a gente tem informação fácil, tá tudo na palma da nossa mão. É claro, em condições de extrema pobreza e dependendo do local onde tu tá no globo, tu não tem tanto acesso a esses recursos. Mas tem uma certa fatia, uma certa porção da população que tem condição de dizer que tem tudo na mão. Eu tenho tudo na mão, não vou ser hipócrita, tu tem tudo para ter tudo na tua mão, é só a gente saber pegar, separar essas coisas e utilizar como ferramenta. E o problema disso, a gente está numa situação muito, muito engraçada, que a gente está na melhor época para se viver e a gente está cheio de pessoas soft, pessoas que tem que estar toda hora passando a mão na cabeça e dizendo, vai ficar tudo bem. Às vezes não vai ficar tudo bem. Às vezes vai dar tudo errado e o fato de dar tudo errado e tu sentir que deu errado e tu sentir que foi culpa tua e tu sentir que tu tem que mudar algo, a partir do momento que tu consegue sentir isso, tu vai conseguir sair do teu fracasso e continuar andando e continuar crescendo. Então, hoje em dia tem muita gente passando mão na cabeça e querendo que passe a mão na cabeça deles também. E isso está gerando uma geração de pessoas extremamente fofas, soft, que, tipo, sabe, não quer lidar com o fracasso, não quer lidar com o fato que, beleza, eu gosto de trabalho braçal, eu não gosto de estudar. Em algum momento na tua vida, tu vai ter que ao menos sentar a tua bunda em algum lugar para ver alguém te ensinando uma técnica do trabalho braçal. Infelizmente, é uma coisa que às vezes não dá pra gente, que fulano de tal sempre gostou de trabalhar braçal, beleza, trabalha braçal tranquilo, vai trabalhar, mas saiba que cada classe de trabalho, ela, tipo, dependendo do teu esforço e da classe de trabalho onde tu vai ter um limiar ali, um limite de conquistas. E, cara, hoje em dia, tipo, quase ninguém quer sentar a bunda e estudar, quase ninguém quer sentar a bunda e realmente ter que redigir um e-mail com cuidado. É fato, tipo, mas parece o que tem pra mim é que o fato de tu se aperfeiçoar, tu evoluir profissionalmente, tá relacionado exclusivo ao fato de tu ter que abrir um livro enorme, enfiar a tua cabeça ali e ficar... Não, cara, tipo, hoje em dia tá muito fácil de aprender. Hoje tu abre um vídeo no YouTube, tu vê uma reportagem, tu busca um artigo rapidinho na internet, tu acessa um livro na internet. Então, a gente tá vendo uma época boa pra caramba pra se tornar esses humanos, pra que, considere ele tão foda. Isso. Como é que é? É a questão da informação sobre demanda, né? Sim, é isso daí. Eu ultimamente venho me confrontando tanto assim com essa ideia que isto se aperfeiçoar, está relacionado a exclusivamente estudar livro. Não, cara, nós aí que somos acadêmicos de engenharia mecatrônica, às vezes tem que sentar aí e aprender a programar. A minha curva de aprendizagem de programação é horrível, horrível. Mas só que, como eu falei, minha curva de aprendizagem é horrível, eu sei disso, eu vou ter que me concentrar muito mais. Pode ser que por culpa minha eu não trabalhe tanto, não me esforce tanto quanto uma pessoa inteligente, mas só que de algum jeito eu vou chegar lá.
De algum jeito eu vou ter que me desgastar. De algum jeito eu vou ter que abrir meu computador, sentar ali e ficar. É uma prova de resistência? Eu queria que fosse uma maratona, porque, tipo, cara, 42 km pra mim é a distância mais legal que tem. Mas não é uma maratona, mas só que eu sei que no fim, na conclusão, naquele dia, quando eu concluir, que eu não sei qual é aquele dia, quando eu concluir, eu vou sentar, vou fechar tudo e pô, consegui sair daqui mais que 1% melhor. Massa. Então, cara, vamos para fechar, né? Eu queria falar que o mais importante é que a gente consiga, primeiramente, identificar a nossa necessidade, né? Nisso que tu falou, por exemplo. Você falou que tem uma dificuldade para aprender programação, mas você sabe que você tem essa dificuldade. E você vai trabalhar para poder suprir essa dificuldade quando for necessário, quando você for necessitado de trabalhar com isso, você conseguir trabalhar, porque faz parte da sua profissão. Só que o primeiro passo é saber dessa necessidade. E isso é muito bacana e é bom que as pessoas vejam isso, porque é bom a pessoa saber do que ela tem de necessidade e investir também para poder suprir essa necessidade. Agora, cara, eu tinha 3 perguntas que eu tinha separado para te fazer no final, só que 2 delas você já respondeu durante o seu texto, que era como a faculdade influenciou na corrida e como a corrida influenciou na faculdade. Então, como você já respondeu elas, eu vou te fazer uma que é meio que um desafio, que eu só peguei ela porque eu achei bem interessante, eu quero ver como você vai se desenrolar dela. Será que não tem ninguém aí? Será que não tem ninguém que tá vendo a live e não quer fazer uma pergunta? Isso aí seria legal também. Talvez se o pessoal quiser fazer pergunta, eles já podem deixar aqui no comentário que a gente já pega enquanto você responde essa que eu tô falando. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pro Luan, já deixa aí no comentário. A pergunta é bacana porque o cara já está considerando nossa profissão junto na pergunta. Como você construiria uma máquina de exercícios para poder usar em casa? Uma máquina de exercícios para usar em casa? Como você faria uma máquina para fazer exercício em casa? Cara, a primeira coisa eu acho que eu ia trabalhar com um sistema de inteligência artificial com um algoritmo extremamente treinado para compreender como que eu cheguei em casa, ele vai fazer um scan da minha rotina, da minha pressão arterial, da minha expressão facial e ver, hoje o Luan tá de tal jeito. Eu vou botar esses presets aqui na esteira, ou na máquina de pular corda, ou na máquina de qualquer outro exercício do braço, que eu não sei nada do nome do exercício, supino, mas eu criaria supino. Eu criaria uma máquina que tivesse uma inteligência artificial que ela te pressionasse, que ela te ensinasse a te esperar. Bacana. Aí pode ser. Olha, nada substitui atividade na rua. Eu vou dizer que muito morro que eu subi me ajudou a ter perna para completar algumas corridas. Então, muito bom que eu subi correndo. Eu achei bacana essa sua resposta, porque você está usando um conceito muito bacana, porque você consegue realimentar o seu processo. Porque hoje em dia você tem aqueles relógios que conseguem pegar a distância que você percorreu, os seus batimentos e tudo. E isso poderiam ser inputs para uma máquina que pode se estimular e averiguar a sua evolução, né? Então seria bacana. Helioterapia. A terapia com o sol? Deus Hélios? Boa análise. Não, mas pra mim não seria tanta helioterapia, porque seria mais sei lá, como é que seria a luz da lua. Mas uma lua eu pego muito mais luz da lua. Mas só que em alguns treinos eu gosto que a helioterapia me derreta mesmo pra eu ter Não é sempre certo tu fazer isso, tu treinar em ambientes extremos, mas às vezes é bom tu tentar te testar. É bacana, é isso aí. Ocorre. E é importante também mostrar esse lado, porque tipo, na profissão que a gente tem, muita gente pensa que a gente está tentando substituir tudo por máquinas, mas na verdade as máquinas são ferramentas. Eu estou até vendo aqui, que a pessoa que está comentando Ana Matos Wellness, provavelmente ela é fisiculturista ou alguma coisa do tipo,
que trabalha nessa área de trabalhar com o corpo, né? Tá na área, na área na área do esporte ali, o Então, wellness. é, Wellness. querendo ou não, tipo, eu pelo menos eu acompanho, eu estudo bastante, porque um dos meus hobbies que eu tenho é estudar várias coisas, tipo, de um monte de coisa junto. Então, a questão de ter maquinários, às vezes, podem também ajudar no desenvolvimento, trabalhando em questões até de monitoramento, questões de, não, hoje eu preciso trabalhar um músculo específico, ter um déficit, alguma coisa assim, e até para estabilizar, porque, Sim. tipo, eu acompanho um pouco porque eu gosto de acompanhar a questão do bodybuilding. Tem lá o Ron Coleman, Sim. que ele é antigo e hoje ele está na cadeira de rodas. Talvez se ele tivesse tido um monitoramento inteligente, por exemplo, com inteligência artificial, e trabalhado mais com maquinários que conseguissem isolar os movimentos que às vezes seriam aquela roubadinha que a gente faz na academia, poderiam a longo prazo ter prevenido ele de ter tido um problema igual ele está tendo agora. Eu ia te falar alguma coisa. Tá, voltando ali ao assunto do como é que eu construiria uma máquina, falando da inteligência artificial que inspirasse. Eu lembro que teve vários momentos assim que eu me senti inspirado dentro da corrida por ter uma interferência externa. E tem 3 episódios que dá para destacar, que foi o último treino longo antes da minha primeira maratona, que eu acordei muito tarde para treinar, e meu irmão foi comigo de bicicleta dando suporte, e nos últimos 3 quilômetros finais, eu já não aguentava mais, eu já não tinha mais o que beber de água, porque eu já estava de barriga cheia, já estava me sentindo mal, e tinha mais um subidão para fazer lá na minha cidade de Imbituba. E eu lembro que ele foi de bicicleta no meu lado, volta e meia, tirava o braço do guidão ali, do volante, e falava, onde já se viu, tô aqui andando de bike um tempão contigo, não tô sentindo nada. Anda, pô, anda, sabe? E pegando no meu pé. Bacana. E depois teve outro episódio, todos os episódios na realidade são com o meu irmão, um dos meus super-heróis ali, voltando à explicação inicial. Que foi na chegada da minha primeira maratona, que eu tinha os 400 metros, não, 300 metros finais, e tinha uma rótula aqui, e eu tava vindo para fazer essa rótula. E já tava, sabe, foi minha primeira maratona, e no percurso de Curitiba, que foi uma das considerado um dos percursos mais difíceis de prova de asfalto do Brasil. Bacana. E na hora que eu faço essa rótula, tá o meu irmão me esperando, ele me abraça e filmando com a GoPro. Quem quiser olhar aí depois no meu perfil, fica à vontade, é só descer um pouco. Meu irmão me abraça e eu continuei correndo. Ele falou, cara, vai, termina, não sei o que, tu é foda, não sei o que tu ia conseguir. E tipo, me abraçou e foi filmando. Isso é uma filmagem que, assim, volta e meia, quase toda semana eu vejo e, sabe, reacende algo dentro de mim. E depois também, ano passado, quando eu tava terminando a maratona, um amigo meu que também corre, ele estava me esperando nos 100 metros finais, e ele estava mexendo no telefone e correndo comigo, assim, porra, o que esse louco aí falou que ia correr comigo na finaleira, mas tá mexendo no telefone. Na realidade, ele fez uma videochamada com o meu irmão, que na época estava trabalhando em Portugal, ele me entregou e falou, tu vai de novo completar a corrida com teu irmão. Aí meu irmão, tipo, na videochamada, vai caralho, vai. Então, tipo, é por isso que eu acho que eu trabalharia numa inteligência artificial estimuladora, só que sem passar a mão na cabeça, e que fizesse bastante pegando na a parte gente mais trabalhar aí. alto nível dela em si. Porque, cara, não tem mais muito que a gente evoluir. Tem ali eu acho questão de crioterapia, que seria, no caso, a recuperação, que eu ainda acho a crioterapia um processo que é um pouco engessado, e o que é tecnológico na crioterapia é muito caro, entendeu? Então eu acredito que daria para dar, sim, nós da tecnologia e engenharia, junto com os profissionais da saúde, das atividades físicas, desenvolver algum material um produto específico que ajude na recuperação muscular.
E eu acho que eu investiria mais na confecção da máquina perfeita, não perfeita, mas uma máquina para o século XXI, eu investiria numa inteligência artificial que estimulasse a gente, fizesse a gente, que sacudisse a gente, desse tapa na cara, mas também fosse o meu irmão falando no final da maratona, pô, vai, tu consegue, tu é fera, tu é foda, Bacana. tu consegue, entendeu? Eu investiria Uma coisa assim. na inteligência artificial e integraria com qualquer outra máquina de exercício físico que a gente tem hoje em dia. E nada substitui a gente, como a outra amiga tinha falado, nada substitui. Tu tá na rua. É claro, em épocas de corona a gente tem que se cuidar mais, nada substitui. Entendi. Então, Luan, como é só uma hora de live que tem aqui no Instagram, e a gente está quase batendo nela, eu queria agradecer a você e a todas as pessoas que assistiram a gente contando as nossas histórias aqui, contando a experiência de vida, trazendo um pouco de conhecimento a mais para o pessoal. O pessoal que quiser entrar em contato com o Luan, tem o Instagram dele marcado em todas as publicações que a gente fez dessa live. Então vocês podem ir atrás dele, encher o saco dele. E ele vai continuar competindo, porque eu já conheço a peça. Vou, com certeza. Espero que o corona não trave. Eu espero que tudo se resolva da melhor forma para toda a humanidade. E que os nossos líderes tenham consciência do que estão fazendo, das respostas que estão dando, porque eles lidam com pessoas. Então, eu espero que tudo se resolva, que se tudo se resolver bem, em agosto eu faço mais outra maratona aqui em Floripa, e se o meu esforço for suficiente e eu souber me portar quilômetro por quilômetro, eu acho que eu consigo ter um tempo legal para ano que vem poder correr uma prova no exterior, que seria